A figura do Thanos no universo cinematográfico da Marvel não é apenas de um vilão tradicional, que é movido por ambições pessoais ou sede de poder. Ao contrário, ele se posiciona como um antagonista filosófico, cuja motivação transcende os desejos convencionais de domínio ou destruição. Seu plano de eliminar metade da população universal, a fim de evitar a escassez de recursos causado pela superpopulação, surge como uma resposta ao que ele acredita ser um problema inevitável de acontecer. No entanto, essa decisão coloca Thanos em uma posição moral complexa, levando-nos a questionar o que realmente define o vilão em um cenário cujo qualquer escolha leva a um final trágico. A chave para entender essa complexidade está na inevitabilidade da vilania de Thanos, ou seja, sua impossibilidade de escapar de um destino onde ele é o responsável por causar sofrimento. Aqui, Thanos é um vilão independentemente de qual escolha ele tomar. A motivação central dele reside em sua percepção da crise iminente causada pela escassez de recursos no universo. Ele acredita que a superpopulação levará inevitavelmente à miséria, à fome e ao colapso social. Com essa visão, Thanos chega à conclusão de que, para evitar tal catástrofe, a única solução seria reduzir drasticamente a população. E a questão aqui não é refutar os argumentos dele ou trazer soluções melhores. Essa era a forma como ele enxergava, logo, era o único caminho possível para ele. O seu plano, por mais sombrio que seja, é executado de forma que metade do universo desapareça aleatoriamente, sem distinção de classe, riqueza ou poder. Para ele, essa é uma solução justa, uma maneira imparcial de diminuir o sofrimento inevitável do futuro. Contudo, esse plano, embora tenha um verniz de racionalidade, levanta questões morais profundas. Thanos é colocado diante de duas opções igualmente trágicas: não agir e permitir que o colapso natural aconteça, levando morte e sofrimento para bilhões, ou agir diretamente, eliminando metade da população para evitar essa calamidade. O ponto que eu quero levantar é que, nos dois casos, Thanos é um vilão, mas que pela ótica do senso comum, só enxergamos isso em um deles. Por que será? Para muitas pessoas, a omissão de Thanos, ou seja, a escolha de não fazer nada e impedir que o colapso natural aconteça, poderia ser vista como menos vilanesca. Afinal, ele não estaria agindo diretamente para causar o sofrimento. No entanto, se olharmos para a filosofia existencialista de Sartre, essa suposição é desafiada. Sartre afirma que não escolher já é uma escolha, o que significa que a omissão de Thanos não o exime da responsabilidade moral. Mesmo que ele opte por não interferir no curso natural dos eventos, a sua mera consciência do desastre iminente já o torna responsável pelo futuro sofrimento, já que ele poderia evitá-lo, mas não o faz. Esse dilema de Thanos pode ser comparado àquele clássico problema dos dois trilhos. Imagine que um trem está prestes a atropelar 5 pessoas, mas você tem a oportunidade de desviar ele, sacrificando apenas uma que está presa no outro trilho, e assim salvar as outras 5. Se você não fizer nada, ou seja, se isentar de agir diretamente, o trem seguirá seu curso e as 5 pessoas serão atingidas. No entanto, ao desviar o trem, você terá sido responsável diretamente pela morte de uma pessoa. A tentação de ver a não interferência como uma forma de neutralidade moral é comum, mas como Sartre aponta, a ausência de ação é em si uma ação. Aquele que opta por não desviar o trem ainda é responsável pelas 5 mortes, porque poderia ter agido, assim como Thanos seria responsável pela crise universal se optasse por não agir. Entre outras palavras, se Thanos desviar ou não o trem, ele é o responsável, pois está condenado a tomar uma decisão que sempre será trágica. A simples percepção de que a catástrofe vai acontecer já coloca Thanos em uma posição moral de responsabilidade, independentemente de suas escolhas subsequentes. Ele está condenado a agir, seja ativamente destruindo metade da população ou passivamente, deixando que a crise ocorra. Em ambos os casos, ele é o vilão, não por sua vontade de ser maléfico, mas pela própria consciência da inevitabilidade de suas circunstâncias.
A decisão de Thanos de agir diretamente e de eliminar metade da vida no universo é o ponto que transforma sua vilania de algo filosófico para algo tangível. Ele escolhe uma forma de solução que parece ser, em sua mente, menos dolorosa a longo prazo. É como se fosse a escolha de desviar o trem para atingir uma pessoa só. No entanto, essa escolha o coloca diretamente na posição de executor. Thanos não está apenas observando o sofrimento, ele está literalmente agindo para criar uma realidade que, da sua perspectiva, é mais suportável. Aqui o dilema dos trilhos se inverte. Thanos decide desviar o trem, sacrificando metade da população para salvar a outra metade de uma futura crise. A tragédia moral, entretanto, é que, ao tomar essa decisão, ele se torna o agente da destruição, aquele que tira vidas diretamente. E é essa ação que torna sua figura vilanesca aos olhos dos outros. Não porque o resultado de sua ação seja necessariamente pior do que a alternativa de deixar que o universo entre em colapso, mas porque ele assume o papel de juiz, algo que nenhuma moralidade tradicional poderia justificar plenamente. A consequência de agir ativamente, de causar sofrimento imediato, é percebida como mais vilanesca porque envolve uma ação direta contra a vida. No entanto, em termos filosóficos, sua escolha ativa não o torna mais culpado do que a escolha passiva. Thanos é igualmente responsável pelo sofrimento, quer ele o cause diretamente ou permita que ele aconteça sozinho. Sartre nos lembra que, ao sermos condenados a escolher, não podemos escapar do peso da responsabilidade moral. Thanos é uma figura moralmente complexa. Sua jornada é, de certa maneira, a encarnação do dilema moral em sua forma mais pura. Ao saber que qualquer ação ou falta dela levará ao sofrimento, ele assume a responsabilidade por escolher o que considera ser o menor dos males. No entanto, isso não o absolve de sua culpa, pois, como Sartre enfatiza, estamos sempre condenados a ser livres. E com essa liberdade vem a responsabilidade insuportável de todas as consequências que nossas escolhas acarretam. Aqui é necessário dar atenção ao termo usado por Sartre. A condenação à liberdade diz que você é livre para tudo, menos para não escolher. E se as escolhas que se apresentam a Thanos são ambas causadoras de dor e sofrimento, podemos dizer nesse caso que Thanos é condenado a ser um vilão. Em uma última análise, Thanos é um vilão inevitável. Não por uma falha de caráter ou por uma sede de poder, mas porque sua posição no universo o força a fazer escolhas trágicas, onde qualquer caminho o torna responsável pela dor e pela morte, pois essas sim não podem ser evitadas. E é isso. Eu queria deixar claro que isso não é uma defesa a favor do Thanos, eu apenas achei interessante e quis reforçar o aspecto filosófico da sua maneira de pensar. Essa era uma reflexão minha da época que o filme saiu e eu quis trazer pra cá. Se você curtiu, curta, comente e compartilhe para apoiar e até a próxima.